Muito bem. Agora finalmente começou gravando a nossa aula de hoje, com um pouquinho do atraso, já que domingo era feriado judaico, né, Yom Tov, dia de Shavuot. Então a gente adiou a nossa aula para essa quarta. E se Deus quiser, vamos voltar no domingo novamente com a próxima aula. Hoje o nosso tema, então, no nosso projeto aqui de Lilmod, que é estudar judaísmo pelo mundo afora em vários idiomas. Então, nosso Lilmod em português hoje vai tratar de um tema que está bem atual para essa nossa festa que passou, que é a festa de Shavuot, onde temos uma tradição de ler o livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos 5 livros das Escrituras, chamados Megillah. Uma escritura, uma forma de definir, diferente dos outros livros. Não está como um livro, Sefer, está como uma Megillah. Megillah é como se fosse um pergaminho. Temos 5 deles, que nós tradicionalmente lemos nas festas. Tem a Megillah de Esther, o livro de Esther, que se lê na festa de Purim. Temos a Megillat Kohelet, que se lê na festa de Sukkot. Temos a Megillat Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, que se lê em Pessach. Temos a Megillat Eicha, que nós lemos no dia de 9 de Av, de luto pela destruição do templo. E na festa de Shavuot, os nossos sábios definiram para a gente ler o livro de Ruth. E tem muitas perguntas sobre isso, porque justo esse livro, o que tem a ver ele relacionado com a festa de Shavuot, sendo a festa da entrega da Torá, e vão ter várias respostas. Tem um famoso livro aí atual do século XX de um rabino chamado Eliyahu Kitov, que ele faz uma coletânea de todos os ensinamentos judaicos por mês e pelas festas do calendário judaico, onde ele traz uma coletânea de informações de vários sábios e várias literaturas do passado, onde questionam o porquê desse livro ser especificamente em Shavuot, é, e vão tentar relacionar com a festa de Shavuot em si, que o principal tema da festa de Shavuot era a revelação da Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai, Deus se revelando para Moisés e para todo o povo. Então tem várias literaturas, Midrashim, não vou citar todos os nomes, basta saber que esse Rabino Eliyahu Kitov faz uma coletânea de vários, onde trazem algumas relações, algumas mostrando o sofrimento de Ruth, o que ela passou para nossa identificação como pessoas que passamos pelo sofrimento do Egito até a nossa liberdade e receber a Torá. Eh, Tem alguns que vão relacionar a época bíblica que o livro conta. O livro conta de uma época específica do início da colheita, que é a festa de Shavuot, é a festa agrícola da colheita, das primícias. Eh, Vão ter alguns que vão relacionar também com a história da Ruth ser uma personagem que vai se converter, e dela se aprende, dessa passagem bíblica, que é uma delas, se aprende muitas leis sobre a conversão, e ela aceita o judaísmo. E é interessante que a palavra do nome Ruth, em hebraico, Resh, Vav, Tav, vai ter uma numerologia, os valores das letras, o valor numérico de cada letra, formando o valor de número 606, e ela, sendo uma não israelita da época, ela seria uma noética, uma não israelita, teria 7 obrigações, 7 mandamentos, são as 7 leis de Noé. E ela assume agora com seu nome Ruth as outras 606 mitzvot, do conjunto de 613 mitzvot. Então é uma forma também que alguns sábios trazem isso. eh, e trazem algumas importâncias também pela própria história de Ruth ser a bisavó, ou conhecida também como a mãe do reinado, a bisavó do rei Davi. Então ela vai ser tratada como a mãe do reinado, né? Dela vai nascer, o seu bisneto vai ser o rei Davi, né? Então é de uma grande importância para toda a dinastia, para o Messias, ou seja, a história judaica vai ter um grande papel no personagem rei Davi. Então, começando com Ruth. E vão ter outras muitas explicações do porquê. Então, eu queria, com vocês hoje, ler alguns trechos do livro. Eu gostaria de ler o livro todo, vamos ver se vai caber numa aula inteira, mas pelo menos uma parte do livro a gente vai trazer. Eu trouxe aqui uma tradução em português
da editora Sefer. É importante saber que a editora Sefer permite que a gente use o material deles na condição, logicamente, de citar que são traduções deles e não outras. Eles têm o livro de Ruth traduzido para o português, do hebraico para o português, e aí pode-se ler nos dois idiomas. A gente vai começar, vamos dar uma saltada aqui nas introduções, que é um pouco do que eu falei também. Vamos começar com a leitura do trecho bíblico e eu vou tentar fazer alguns comentários para entender um pouco da nossa história, por que justo nessa época e que grande mensagem traz, ou quantas grandes mensagens traz esse livro da história de Ruth, que realmente é repleto de ensinamentos. Por mais que eh, no Talmud vão trazer uma mensagem de que esse livro de Ruth não conta nada específico de leis de pureza ou impureza, ou proibidos e não proibidos, não é como um livro da Bíblia cheio de leis do que faz e o que não faz, e questionam qual é o motivo desse livro, para que esse livro, essa história, foi contada e introduzida na Bíblia, o que que tem de tão importante. E no Talmud fala que o grande mérito desse livro é para mostrar a recompensa que tem uma pessoa que é recatada, reservada e que ela realiza atos de bondade. Ou seja, o grande motor desse livro vai ser uma palavra em hebraico que a gente chama de Hesed. Uma vez que a Torá é a revelação de Deus e Deus, na sua essência, é bondade pura, essa Torá, Torah Hesed Leshoná, a Torá, a bondade tem que vir, né? A Torá Hesed, o fazer o bem é algo que tem que estar na nossa ponta da língua, é algo que tem que estar no nosso dia a dia. E Olam Chesed Ibaneh fala a nossa literatura que o mundo é sustentado pela bondade, ou seja, tudo que faz com que o mundo se mantenha é através dos atos de bondade que as pessoas têm, a benevolência. Então, o grande segredo desse livro, no final de todas essas histórias que a gente lê, são apenas 4 capítulos, mas de toda essa história que aparece, o grande diferencial desse livro vai ser Hesed. A gente tem personagens como o patriarca Abrão, que é um patriarca que seu pilar é o pilar do Hesed, e aqui a Naomi, que tem uma relação direta também com Abrão, uma vez que ela vem de uma descendência do sobrinho de Abrão, de Lot, então tem uma relação direta, mas é exatamente essa a ideia que a leitura desse livro nos faz despertar, a importância do Hesed. Então vamos começar, primeiramente, logo no primeiro capítulo, ele fala: ocorreu na época dos juízes, havendo fome em sua terra, dirigiu-se aos campos de Moabe um homem vindo de Betlehem, na terra de Judá, acompanhado de sua esposa e seus 2 filhos. Esse primeiro versículo já é um versículo que traz muitas informações. Em hebraico se costuma dizer Vayi bnei shfot hashoftim. Quando começa com a palavra Vayehi na Bíblia, já traz algumas mensagens que não são das mais agradáveis. Algo não bom está por acontecer quando usa esse termo Vayehi. Temos isso em Purim, Vayi bnei Ahasverosh, foram nos dias de Ahasverosh, e aqui foram nos dias dos juízes. Em hebraico é bem interessante, a tradução fala época dos juízes, mas em hebraico é Shfot HaShoftim. Shfot HaShoftim quer dizer do julgamento dos juízes. Ora, um pouco redundante o hebraico, porque aqui a tradução ela é mais, não ao pé da letra, mas é mais para entender o conceito, mas em hebraico tem algumas mensagens que no traduzir a gente perde, por isso que eu trago também, às vezes, as palavras em hebraico. Então, me perdoe, mas tem sua importância. Quando se fala no hebraico Shfot HaShoftim, se diz o seguinte, que era uma época que os juízes, é, todo mundo julga além dos juízes, ou seja, era uma época onde podemos dizer assim, não tinha lei. Porque todo mundo se julgava, todo mundo, Shfot HaShoftim, todo mundo julgava os juízes, ou seja, todo mundo tinha uma opinião, todo mundo tinha seu pré-julgamento, ou seja, uma época caótica. Não é à toa que fala vai rir, e foi um tempo não muito bom. É uma época que tinha muita gente sem regra, ou seja, não tinha uma harmonia dentro do julgamento nacional ou do comportamento das leis. Cada um fazia o que queria, cada um se achava o certo, a sua maneira de ser e de julgar, e cada um tinha a sua opinião. Então era uma época caótica.
E conta então que um homem, aqui não especifica quem, mais tarde a gente vai entender no segundo versículo, né, com a sua esposa saem de Betlehem, uma cidade que fica no reino da Judéia, eh, com a sua esposa e seus dois filhos. Seu nome era Elimelech. Elimelech não era um homem qualquer, ele era um dos homens mais ricos do reino da Judéia na época, um dos líderes da tribo de Judá. Tribo de Judá, tribo de grande importância, tribo da liderança do povo de Israel. E ele sai com a sua esposa Naomi e seus dois filhos, que se chamavam Mahlon e Chilion. Eles eram efraimitas de Betlehem, em Judá. E eles chegaram no campo de Moav, atravessaram o Jordão, foram para o lado que hoje é a Jordânia, foram para a terra dos Moabitas e lá permaneceram. Conta então aqui a Torá, o Tanakh conta, e Elimelech, o marido de Naomi, faleceu e somente seus filhos lhe restaram. E eles se casaram com as Moabitas, uma se chamava Orpá e a outra se chamava Ruth. Lá viveram por 10 anos. Entretanto, Mahlon e Quilion pereceram, tendo assim Naomi perdido seu marido e seus dois filhos. Até aqui, o que a gente viu é um líder, um personagem de uma família da elite da Judéia. Ele sai com a sua esposa e vai morar por 10 anos, e vai morar fora, nas terras de Moabitas, e passam lá 10 anos. Nesses 10 anos, ele morre, os seus filhos que casaram com mulheres moabitas morrem, e sobra, depois de 10 anos, essa senhora Naomi, com as duas noras, Orpá e Ruth. É, é uma história meio triste. A gente aqui tem algumas lições interessantes. A primeira delas que falam que não se deve sair de Israel, a não ser que exista algum tipo de crise, por exemplo, fome, e aí pode sair para buscar alimento, para buscar trabalho, sustento. Se uma pessoa não consegue achar nenhum parceiro para casar, uma esposa para casar, então ele pode procurar nas comunidades fora de Israel, mas a princípio não tem motivo do porquê sair de Israel. E aqui, Elimelech, ele sai, e ele era um dos homens mais ricos da Judéia, então ele não sai por busca de ajuda financeira ou apoio financeiro, pelo contrário, ele busca exatamente fugir das dificuldades que tinha no país aqui, que tinha uma carência, tinha pessoas pobres, e ele queria fugir do papel de ser um provedor, de ajudar, de dar caridade, e ele acaba então saindo de Israel e morre. Seus filhos casam com moabitas e morrem. Existe uma lei que um moabita com uma amonita não podem se casar com israelitas. Uma história que vem desde a saída do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito e cruzou pelas terras dos Moabitas e dos Amonitas, eles não ofereceram nem pão nem água para o povo de Israel. Ou seja, foram extremamente cruéis com o povo saindo do Egito, no deserto, depois de anos. Não foram nem um pouco hospedeiros quando passaram pelas suas terras, de oferecer pão e água. E um decreto, então, bíblico que os moabitas e os amonitas nunca mesmo 10 gerações depois, não entrariam no povo de Israel. Ou seja, não seria permitido deles casarem com as mulheres israelitas e se converterem a israelitas. É, para entender quem é Moab e Amon, estamos falando de povos que eles eram descendentes do sobrinho de Abrão, Lot, depois da história de Sodoma e Gomorra, eles acham que o mundo acabou e só sobrou Lot com as suas filhas. Então, ele engravida suas duas filhas, elas se engravidam dele, embebedam o pai e se engravidam dele, e daí nasce Moab e Amon. Moab quer dizer originalmente do pai, e Amon é um do povo. A primeira filha que engravidou do pai tinha orgulho de falar: estou grávida do meu pai. O filho se chama Moab, do pai, enquanto que a segunda se chamava Amon, já viu que o mundo não acabou, que tinha outras pessoas no mundo e se envergonharam do que fizeram, e ela deu o nome do filho de Amon, um do povo. É, ok, esse é um histórico apenas para entender a relação que tem desse episódio, dessas pessoas com os descendentes de Abraão, com Lot, sobrinho de Abraão. Então, continuando, entretanto, Mahlon e Quilion pereceram, assim Naomi perdeu seu marido e seus dois filhos. Ela resolveu então voltar dos campos de Moab, pois soube que o Eterno se lembrara de seu povo para terminar a escassez de alimento e novamente ele considera o pão de cada dia. Ou seja, quando o marido dela saiu, era uma época de pobreza na Judéia,
E eles eram pessoas muito ricas e eles saíram porque eles não queriam ficar dando caridade para as pessoas. Se sentiram um pouco, não estou a fim de ficar ajudando o próximo, então foi procurar outras terras, carregou sua riqueza e acabou morrendo lá com os seus dois filhos. E ela agora se tornou uma viúva, com as duas noras, carregando com ela. E ela então recebe informações de que na terra de Israel voltou a chover, voltou a ter alimento. Normalmente a fome se dá pela seca, né? Quando não tem chuva, não tem água, as pessoas não têm como produzir seus alimentos, então eles acabam empobrecendo. Então ela recebeu informações, notícia rolou que voltou a chover, acabou a escassez, tem comida, então vamos voltar para a terra da Judéia. Então, saíram então do lugar onde moravam e ela e suas duas noras, seguindo pela estrada que as levariam de volta para Judá, tomou o caminho de volta. E Naomi disse às suas noras: e de retornai à casa de vossas mães, e que o Eterno seja bondoso para convosco, como foste para comigo e para com os falecidos. A Naomi, ela praticamente, e possa o Eterno vos conceder felicidade, a cada um lá construído por seu novo marido. Elas beijou e choraram juntas. A Naomi se despede das noras e fala: vocês não têm o que fazer comigo, né? Ou seja, eu sou uma viúva, sou pobre, vou voltar agora para minha terra, e vocês são filhas dos príncipes aqui da terra de Moab e de Amon. Vocês são princesas, voltem para casa dos pais de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vocês foram boas comigo, foram boas com meus filhos. Tudo bem, que Deus abençoe vocês, dá felicidade, e tudo bem, para que vocês possam ter um novo marido e ter filhos e tudo mais. E depois que ela se despediu, elas disseram: retornaremos contigo à tua terra. Ela falou: não, a gente vai voltar contigo para a tua terra. E aí a Naomi falou: mas e de minhas filhas? Por que haverias de retornar comigo? Poderia eu ainda gerar filhos que viessem a ser vossos maridos? Olha que interessante, aqui tem mais uma lei interessante que a gente aprende no judaísmo. É, as noras falam: a gente vai contigo. E a Naomi responde: o que vocês querem comigo? Eu não vou ter mais filhos para que eles possam ser marido de vocês. O que é isso? Existe uma lei chamada lei do levirato, em hebraico Yebum. Ou seja, quando um casal, o marido morre, um dos parentes do marido, irmão ou o que for mais próximo, eh, ele deve dar continuidade ao casamento, casando-se com essa viúva, para dar continuidade ao nome da família, ao território da família. Essa era uma época que eram vidas, de latifúndios tribais, e para dar continuidade à herança da família, então o irmão viria até a viúva e se casaria com ela. E assim foi. Assim tem a história de Tamar, com os filhos de Judá, também na Bíblia. Então, isso é chamado a lei do levirato. Eh, Vamos continuar. Então, a Naomi fala: talvez vocês estão achando que eu vou ter filhos? Eu não vou ter mais filhos para vocês casarem. Então ela fala: e de minhas filhas? Bom, eu já estou demais idosa para que possa ter esperança para voltar para casa, e ainda que eu casasse hoje, ainda viesse a ter filhos, esperaria que eles cresçam, ou seja, a Naomi já era uma senhora. Vou casar. Vamos dizer que eu case de novo. Você acha que eu vou ter filhos? E se eu tiver filhos, vocês vão esperar eles crescerem para se tornarem marido de vocês? Então, vocês vão ficar sem casar esse tempo todo? Então ela fala: não, minhas filhas, é, embora a minha amargura por falar assim seja maior do que a vossa, pois contra mim se manifestou o Eterno. Ela entendeu, a Naomi, que tudo isso que ela está passando era parte de, podemos dizer assim, de um castigo, né? Ou um desafio, podemos usar esse termo, uma vez que o seu marido abandonou a terra de Israel, uma transgressão, deixou até por questões de não querer dar ajuda aos mais carentes, outra transgressão. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, que também a princípio é outra transgressão. E assim ela entende que toda essa amargura que ela está passando não é por acaso. É, Mais uma vez, elas choraram juntas e Orpá beijou sua sogra e Naomi e se foi. E aí a Orpá deu sua despedida para a sogra e foi embora, voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth se apegou a ela. Verut davkaba, o termo usado vekut é de devoção. Ficou junta, se apegou a Naomi e disse: tua cunhada retornou ao teu povo e teu Deus. Retorna tu também. E a Naomi insistiu com a Ruth. Tipo: olha, você já viu? A Orpá já foi.
Vai você também, segue teu povo, segue teu Deus, vai numa. E aqui a Ruth vem com uma declaração que é muito interessante. Ela fala assim: Ruth disse: Não me obrigues a abandonar-te e desistir de te acompanhar, pois aonde fores eu irei, aonde te alojares ficarei também. Teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus. Onde perecereis, morrerei eu também, e lá serei enterrada. Posso eterno agir comigo de tal forma que somente com a morte sejamos separadas. Aqui fala Ruth uma passagem que vai se tornar de extrema importância ao longo de toda a história da literatura judaica, pela questão dos ensinamentos ou do motor principal que a gente chama do processo de uma conversão. Uma pessoa que quer entrar no povo de Israel, e isso era normal, afinal, desde que Abrão eh, pregava, vamos chamar assim, propagava o nome de Deus, o monoteísmo, as pessoas se juntavam ao povo de Abrão, às tribos de Abrão, e agora já depois da saída do Egito, com a entrega dos 10 mandamentos, já é uma nação, as 12 tribos, a nação de Israel. Então, vários povos vizinhos que quisessem se juntar ao povo de Israel era bem-vindo, desde que essa frase se tornaria, então, o principal motor. O que que a frase diz? Aonde você for, eu irei. Acho Telhit Eler, em hebraico é bem bonito esse trecho. É, diz o seguinte em hebraico: é, que asher telchi eler, beasher talini alin. No caminho que você for, né? Para onde você vai, eu também vou. Os nossos sábios vão ensinar aqui que tem regras como você deve se comportar. Ou seja, a forma como você vai andar, o teu dia a dia, como você vai se comportar, esse vai ser meu modo de comportamento. É, onde você se alojar, eu também vou me alojar. Ou seja, Lasher Talin Alina, onde você for dormir, eu também vou dormir. Aqui vai ensinar a casa. Você vai ter mezuzá na tua casa, então na minha casa também vai ter mezuzá. Ou seja, como você vai, eu também vou. Como você vai se vestir, como você vai andar, como você vai se comportar, eu vou me comportar igual. Na tua casa, onde você vai dormir, eu também vou dormir. Tua casa tem mezuzá, tua casa tem kasher, tua casa não entra certos tipos de alimentos. Então, onde você vai se alojar, eu também vou me alojar. Assim vai ser minha casa também. Teu povo é meu povo, teu povo é meu povo, quer dizer, aquilo que incomoda a você vai incomodar a mim também, aquilo que o teu povo sofre vai sofrer, eu vou sofrer igual, ou seja, estamos aqui numa irmandade nacional, não somente numa questão de comportamento privado, eu vou me comportar igual você, como se fosse um macaco mandor, não, eu vou me comportar igual você, porque estamos debaixo de um mandamento divino, onde teu Deus é meu Deus, o Deus que você crê, ele vai ser o Deus que eu creio também. Ou seja, aqui tem quatro coisas que vão servir de pilares que ela vai passar para servir de modelo para o futuro das pessoas que se interessam em se converter. Ainda acrescenta, e onde perecereis, morrerei eu também, e lá serei enterrada. Os costumes também judaicos de enterro, de como deve ser o fim da vida, o processo de enterro, é diferente de outras culturas, culturas que tinham do Egito, outras culturas que as pessoas podiam ser cremadas, etc. No judaísmo, do pó veio para o pó voltarás e ser enterrado. Então, aqui passa a um trecho bíblico que vai se tornar, ao longo de séculos, uma das principais mensagens do processo de conversão e de Ruth adotar o povo de Israel na sua fé, o Deus de Israel, e assim começar uma nova jornada como israelita. Então ela continua falando, e posso o eterno agir para comigo de tal forma, somente com a morte sejam separadas. Ou seja, que a gente vai junto até o fim da vida, estou contigo. E Naomi percebeu que ela estava determinada a segui-la e parou de falar. E as duas prosseguiram até chegar em Belém. Continuaram a viagem, chegaram na terra de Belém, no reino da Judéia, ainda não era o reino, né? Era a terra da Judéia, era na época de príncipes, ainda não existia o reinado, era na época de principados, ainda era bem antes, né? O rei Davi que vai unificar as 12 tribos, e antes dele tinha o rei Saul, então ainda estamos numa época pré-realeza, a terra de Israel era dividida em principados, 12 principados. Antes de sua chegada, toda a cidade se agitou, indagando, esta é realmente Naomi? Quando a Naomi está chegando em Belém, todo mundo viu ela chegando, e começaram a ficar.
questionando, será que é ela mesma? Porque saiu daqui há 10 anos atrás uma Naomi, que era a Naomi, a esposa do Elimelech, o grande líder da época, um dos homens mais importantes da tribo, né? E ela falou: não me chamem de Naomi. Em hebraico, a palavra Naomi vem de Naim. Naim é agradável. Mas me chamem de Mará. Mará é amarga. Pois o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Saí daqui em plenitude. O Eterno me fez voltar despojada de tudo. Porque me chamarás de Naomi, vendo que o Eterno testemunha contra mim. O Todo-Poderoso me tratou tão amargamente. Ou seja, ela saiu da Judéia rica e volta pobre agora, pobre e viúva. É, E assim Naomi e a sua nora Ruth, a Moabita, retornaram dos campos de Moab para Beit-Lehem no início da colheita da cevada. Aqui o Tanakh está também nos trazendo uma informação que é de época. Chegaram numa época específica que era a época da colheita, né? Um período o início da colheita da cevada significa eh, depois de Pêssar, a gente tem a época da colheita a partir da primavera. Em Pêssar começa o período da cevada e no final em Shavuot vai ser o período do trigo, um processo de uma elevação crescente, por mais que a cevada era de grande importância também na época. Eh, uma curiosidade é que quando Naomi chega e todo mundo está vendo ela, pessoas podem questionar o que é? Tá todo mundo na rua bisbilhotando quem está chegando na cidade, todo mundo está lá olhando quem está entrando na cidade. Que história é essa? Por que está todo mundo olhando para Ruth, né? Porque as pessoas não estão nas suas casas fazendo suas tarefas, seus afazeres. Estava todo mundo lá olhando a Ruth chegar. Então, na verdade, tem uma coisa curiosa, que os nossos sábios também explicam, que a Naomi chegou com a Ruth justo num momento onde o povo estava nas ruas, porque estavam indo para um enterro. É, um enterro da esposa de Boaz. Boaz, que vai ser o outro segundo personagem aqui de grande importância nessa história, que era parente do Elimelech, era primo do Elimelech. E ele estava viúvo, ficou viúvo naquela noite, naquele dia, e estavam enterrando, estava todo mundo voltando do cemitério, eles estavam indo para o cemitério, então normalmente o cemitério é na parte fora da cidade, então viram ela chegando na cidade, ela entrando na cidade. Então, uma coisa bem curiosa, o momento que se encontrou esse povão todo vendo Naomi voltar. Vamos lá, o segundo capítulo diz o seguinte, vamos lá. Mas Naomi tinha um parente por parte de família de Elimelech, um homem prominente chamado Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Naomi: irei agora ao campo e buscarei entre os colhedores de grão alguém que me acolha. Ao que ela respondeu: vai, minha filha. E assim o fez, e rebuscando entre os ceifadores, chegou por fim ao campo pertencente a Boaz, o parente de Elimelech. Aqui o que a Naomi está falando é uma coisa interessante. Existe uma lei, e aqui também mais uma das leis interessantes que aparece em outras fontes, mas aqui vai se trazer mais ênfase, que é a lei dos agricultores. Uma pessoa que trabalha com agricultura, ela tem leis específicas. A gente comentou isso nas nossas aulas que falam sobre as mitzvot. Quem olhar depois nas nossas aulas anteriores, há uma lei que fala uma aula que fala sobre as mitzvot. Então, tem mitzvot que são relacionadas ao agricultor, relacionadas à terra de Israel. Então, uma pessoa que tem um campo agrícola, ele tem algumas leis específicas para ele. Quem não é dono de campo, essas leis não têm referência nenhuma, não diz respeito a ele. Mas quem tem campo, essas leis são de extrema importância, que é o quê? Deixar parte do que ele tem do seu patrimônio, os cantos, o que caiu durante a colheita, ou se ele esqueceu algum feixe de colheita lá do que ele produziu, cevada, por exemplo, ele deixa isso para as pessoas que são merecedoras de vir abertamente entrar nos campos e levar. Quem são essas pessoas? São viúvas, são órfãos, são pobres. Então, eh, no caso aqui temos a viúva, que é a Naomi, temos a Ruth como viúva, as duas num status de pobreza, então elas têm direito, legitimamente, de entrar nos campos dos donos de campos e levar o que elas querem pegar para comer. Daquilo que está nos cantos, daquilo que caiu, daquilo que esqueceram de colher. Então, vem aqui a Naomi e fala: vai para o campo do meu parente, do meu marido, do Boaz. E ela chegou lá nos campos do Boaz,
ela chegar em Betlehem e saudou os ceifadores, os trabalhadores que estavam lá colhendo. E ela falou uma coisa: Hashem imachem, e deu que o Eterno esteja convosco. E eles responderam: que o Eterno te abençoe. Hashem imachem. Yevarech Hashem. Deus esteja com vocês. Yevarech Hashem. Deus te abençoe. Aqui também tem mais uma passagem extremamente bonita também, que o Tanakh nos ensina, a Torá vai nos trazer, que é, durante nossas conversas, usar o nome de Deus. Que Deus nos apoie, ou seja, evocar o nome de Deus. É uma passagem interessante e ela está vindo se encontrar com eles e ela faz uma projeção de que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês. Então, ela traz também um ensinamento para as nossas gerações posteriores da importância que está em ter Deus nas nossas palavras. E Boas então perguntou ao responsável da colheita lá, ao supervisor dos colhedores, de onde é essa jovem? E ele respondeu: é uma jovem moabita que retornou nos campos de Moab com Naomi. Boas, ele, alguma coisa chamou a atenção nessa jovem. Não somente o fato apenas de ela ter evocado o nome de Deus e falar: Deus esteja convosco, né? O Eterno esteja convosco, Hashem Imachem, como tinha mais uma questão, a questão de como ela colhia. O que significa? Vamos continuar aqui e já vou contar para vocês. E que pediu para rebuscar espigas até os segadores e trabalhou desde cedo até agora, descansando somente por um pequeno intervalo. Então, ela passou o dia inteiro catando lá as espigas, as coisas que caíram, daquilo que foi esquecido, como dentro da lei é, e não descansou apenas por um pequeno intervalo. Aquilo que chamou a atenção em Boas era a dedicação dela no trabalho que ela fazia e mais uma outra coisa, o recato dela. O que significa isso? Você pode se abaixar para pegar uma coisa no chão e você pode abaixar de forma recatada ou de forma grotesca. E ela era extremamente recatada. Isso despertou a atenção em Boas. Não era uma mulher qualquer. Logicamente, não era uma jovem qualquer, estamos falando de uma princesa moabita. Ela era filha do rei moabita. Boas então disse para Ruth: olha, ouve minha filha, não rebusque em outros campos, nem te afastes daqui, fica com as minhas servas. Ou seja, ele falou: você está com a Naomi, minha parente, então olha, não saia buscando outros campos, pode ficar no meu campo aqui e colher tudo o que você precisa. Vê onde cegam e ande atrás delas. Falou: vai com as minhas aqui funcionárias e pode ir pegando o que vai atrás delas. O que elas deixam cair, o que esqueceu, é tudo teu, né? Conforme a lei. Ordenei a todos que não te incomodassem. Se tiverem sede, serve dos vasos que elas portam. Ela se inclinou até o chão, dizendo: por que achei graça em teus olhos, mesmo vendo que sou uma estrangeira? Daí ele ofereceu para ela tudo que ela precisa, à vontade, sinta à vontade para beber e tal. E ela então pergunta eu sou uma estrangeira, não sou daqui, não sou a tua parente, a Naomi. Que chamou a atenção? E Boaz respondeu: contaram-me o que fizeste por tua sogra após a morte do teu marido e como deixaste teus pais em sua terra para virem em um país que não conhecias. Ou seja, já chegou até Belém, né? Quer dizer, a história deles lá em Moab já refletiu aqui em Belém, nas terras da Judéia, de que ela não abandonou a Naomi na sua velhice, na sua viuvez, e não só a viuvez, porque ela também perdeu os dois filhos, não só que ela perdeu seu marido, como perdeu os dois filhos, e a Ruth não abandonou sua sogra, e mesmo podendo voltar para sua casinha confortável, com seu pai, rei das terras moabitas, ou seja, você poderia ter voltado, né? Mas você optou em ficar e dar suporte, apoio, e não somente acompanhar a tua sogra, como também vir para um país distante, um país que você não conhece nada, outra cultura, outro idioma, outras leis. Queira o Eterno, continua falando Boas, então, queira o Eterno, Deus Israel, recompensar-te plenamente pelo que fizeste, já que buscaste abrigo sob suas asas. Ou seja, ele ainda também abençoa ela que ela tenha sucesso nessa sua jornada, que já que você buscou abrigo com a sogra, né, as asas da sogra, então que Deus abençoe você. E ele disse: meu Senhor, que eu possa sempre achar graça em vossos olhos. Vós me confortastes, pois falaste ao meu coração, embora não seja tão valorosa quanto vossas servas. Ok. Na hora da refeição, Boas chamou, dizendo: vem, compartilha do nosso pão, tempera
no vinagre tua porção, e ela sentou junto com os segradores e lhe ofereceu farinha de grão torrado, e ela comeu até saciar-se e ainda sobrar. Ela se foi para trabalhar, ok? E Boaz ordenou aos seus servos dizendo que ela colha entre nossas espigas sem que ninguém a embarace. É, ou seja, o Boaz mandou, fiquem tomando conta dela, que ninguém mexa com ela, para tudo bem, ficar numa boa. E assim, deixa cair alguns feixes para que ela o recolha e não a repreendam. Ou seja, para que sobre mais comida para ela, ou seja, não sejam tão assim certinhos, faz meio que de propósito deixa cair um pouco mais para que ela possa levar, porque os pobres, viúvas, etc., só levavam aquilo que caía da colheita das pessoas, aquilo que esqueciam e os cantos, ou seja, elas não podiam, as pessoas desses status, viúva, pobres, não podiam ir colher da árvore ou do campo direto dos proprietários, apenas aquilo que eles esqueciam, etc. Essa é a lei. É, pegar dos outros não é de direito, né? Se você pega para comer no momento, não é nenhum roubo, mas se você pega para levar para casa, para a família, aí já é proibido. É, ela trabalhou no campo até a noite, debulhou as espigas e conseguiu se levar uma medida de cevada. Trouxe de volta o que havia colhido e mostrou à sua sogra. Ou seja, carregou sua produção do dia e entregou também a comida, após saciar sua fome. E a sua sogra lhe perguntou onde rebuscaste, em que lugar trabalhaste, abençoado que seja aquele que te acolheu. E bom, ela contou tudo que a sogra para a sogra e disse, por fim, o nome da pessoa cujos servos trabalhei é Boaz. E Naomi então disse à sua nora: Uau, abençoado seja ele pelo Eterno, que manifeste sua bondade tanto para com os vivos como para como os mortos. Esse homem é nosso parente próximo e assim pode ser para nós um redentor. Olha que interessante, ela fala, ele pode ser para nós um redentor. O que significa isso? Significa que aqui tem a oportunidade da lei do levirato ser realizada. Ou seja, a A Ruth, quando ela optou em seguir junto com a Naomi falou, mas eu não posso te oferecer mais filhos, vocês não vão poder mais dar continuidade à herança da minha família, nem do nome, porque já não tenho mais filhos para dar, para casar com vocês. E aí a Orpá voltou e a Ruth seguiu. E agora vem a Naomi e fala: apareceu alguém que pode ser para nós, quer dizer, para nós dois, um redentor. Significa que um parente do Elimelech, do meu marido, dos meus filhos, um parente pode se casar com você e assim nos resgatar do status de viuvez você, e a gente já não vai mais ficar pobre e vamos voltar a ser patrões da terra. E a Ruth, a Moabita, disse. Ele também me disse para permanecer com seus servos até o fim da colheita. E Naomi respondeu à sua nora: é bom que permaneça com suas servas, pois assim não serás molestada em outro campo. E ele continuou a rebuscar, e ela continuou a rebuscar as espigas junto com as servas de Boas, até o término da colheita da cevada e do trigo, morando com sua sogra. Ou seja, ela passou o período inteiro da colheita na primavera, do período de Pessah até Shavuot, praticamente, 50 dias passou com a sua sogra nessa colheita, trabalhando nos campos de Boas. Ok, a gente vê aqui já o quanto de leis eh, na tradição judaica surgiu só nesses primeiros dois capítulos que lemos aqui. E a Naomi, sua sogra, disse-lhe: minha filha, não deveria eu buscar teu bem-estar e pensar em como conseguir para ti segurança? Não trabalhas junto às servas de Boaz, porque é nosso parente? Eis que essa noite deve joirar a cevada no celeiro, deve então banhar-se, perfumar-se, vestir-se da melhor roupa e dirigir-se ao celeiro. Entretanto, não deixe que ele perceba a sua presença até acabar de comer e beber. Ou seja, ela vai induzir a Naomi vai induzir a Ruth a tentar se aproximar do Boaz para que ele possa ter interesse nela e redimir ela desse status de viuvez e poder fazer a lei do levirato. Quando ele se deitar, repare bem onde ele está, vai até ele, descobre seus pés e deita-te também. Ele te dirá o que fazer. Ela respondeu: farei tudo conforme me falaste. Ela se dirigiu ao celeiro, agiu conforme sua sogra lhe recomendou. Entre mentes, Boaz teria comido, tendo comido e bebido, estava satisfeito e veio deitar-se junto ao extremo de pilhas de grãos. Bom, primeiro é importante saber que na época das colheitas as pessoas dormem nos campos, literalmente, para não ter que ir e voltar. Os campos nem sempre eram do lado das casas, das aldeias, os campos eram afastados e as pessoas, para proteger também dos seus campos, dormem nos campos, né? Então, ele está lá no campo dormindo e ela veio silenciosamente, descobriu seus pés, deitou também
No meio da noite, ele sobressaltou-se e ao soltar verificou que havia uma mulher ao seu lado. Quem é você? Perguntou ao que ela respondeu. Sou Ruth, sua serva, tua serva. Cobre-me com teu manto para seres meu redentor, já que és meu parente mais próximo. Ele disse então, que o Eterno te abençoe, minha filha. Praticaste um ato ainda mais meritoso que os anteriores, pois não quiseste ir em busca dos jovens, fossem eles ricos ou pobres. Ou seja, ele ainda vem dar mais ênfase aos méritos de Ruth, não somente por tudo que ela fez até agora, mas aqui também ela poderia estar buscando pessoas mais jovens, mais ricos, etc. E ela pegou um velho. O Boaz era um ancião. A gente contou que a Ruth e a Noemi, quando chegaram, estava todo mundo na rua, porque eles estavam indo no enterro da esposa do Boaz. Ele estava viúvo e ele era um ancião. Ele já tinha enterrado os seus filhos, ou seja, ele já tinha uma idade bem avançada, muito velho. Vão ter aí comentários sobre uma idade longa, uma vida longa. E ele chegou a enterrar todos os seus filhos. E ele teve 30 filhos homens e 30 filhas mulheres, e todos já tinham falecido, ou seja, de idade avançada. Ele era muito velho. E ele fala: Não temas, minha filha, farei tudo o que me disseres, pois todos que se sentam a comentar nas portas da minha cidade reconhecem que tu és uma mulher de valor. Ou seja, aqui ele já traz uma mensagem interessante. O que é isso que as pessoas comentam na porta da cidade, né? É, os que se sentam a comentar nas portas da minha cidade, o que é isso? As pessoas fazem fofoca na porta da cidade. Primeiro, o conceito de porta da cidade significa que as cidades elas tinham portões de entrada principais, né? E as pessoas ficavam lá conversando, fofocando, contando sobre as outras pessoas. Então ele fala assim, as pessoas já reconhecem que tu é uma mulher de valor, quer dizer, já era um comentário entre os moradores de Betlehem que essa Ruth que acompanhava Naomi era uma mulher de valor, pelo que ela fez, por ter acompanhado a sua sogra, por estar trabalhando para sustentar a sogra, trabalhando, né? Colhendo, mas não deixa de ser um trabalho, né? Não vem o pão até sua casa de graça, ela tem que ir lá colher do campo das pessoas que deixam a parte que é do direito dos pobres. É verdade que eu sou teu parente mais próximo, mas há um outro que é mais próximo do que eu. Fica aqui por esta noite e veremos de manhã se ele quer te redimir. Quando ele falou que as pessoas comentam sobre ela, o comentário não era apenas que ela era uma mulher de valor, mas também que ela era uma moabita, ou seja, não era uma israelita, não tinha sido convertida, né? Por mais que ela usou as frases que a gente falou há pouco, de teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, por onde você vai eu vou, tudo mais, mas a conversão tem um processo interessante. Tudo o que você faz é importante, mas vai ter uma segunda etapa, que é a etapa da comunidade abraçar você e você ser aceita e reconhecida. Ou seja, você não vive isolado numa ilha, você precisa viver numa comunidade. E até onde saiba, ela vivia em Moab. Moab não tem comunidade judaica, não tinha lá, a não ser ela com a sogra e os dois maridos, os dois filhos que também morrem. Ou seja, não tinha ninguém. Então, você não foi abraçada por uma comunidade, você não viveu uma comunidade, né? Você passou lá, e decidiu acompanhar no caminho de volta, entrar dentro da vida judaica. Então, ainda não tem um processo de conversão, você ainda é uma moabita. Então, as pessoas comentavam isso, né? É, Se ele o fizer, que assim seja, se não fizer, prometo que, pelo Eterno que te redimirei. Então vem o Boaz e fala, é, tem um outro parente mais próximo, vamos ver se ele vai topar aceitar esse desafio, até porque tem um desafio que é, primeiro de tudo, reconhecer que ela entrou ao povo de Israel como israelita. Até então ela é uma moabita e pela tradição, pela lei, é proibido Moabi e Amoni entrar no povo de Israel. É uma lei que é válida até os dias de hoje. E aí então vem aqui o que fazer? Aceitam ela ou não aceitam ela? Logicamente, a gente já conhece o final da história, então aqui já vou encurtar um trecho que diz o seguinte: exatamente essa passagem da história de Ruth vem nos ensinar que o homem Moavi e o homem Amoni, eles estão proibidos, mas as mulheres não. Ou seja, os homens que tinham a responsabilidade, quando o povo de Israel cruzou pelas terras moabitas e amonitas, de sair e oferecer a hospedagem, assim como Abraão fez quando tinha três viajantes no deserto,
Abraão saiu e foi até eles, ou seja, é o papel do homem sair e trazer os hóspedes para dentro de casa, sair e oferecer o pão e a água, né? É o papel dos homens. E os homens não fizeram isso. Então, as nossas leis vão falar que Moabi e Amoni são proibidos. Os homens são proibidos de entrarem no povo de Israel e se converterem. Já as mulheres não têm essa proibição. E aqui é o exemplo da Ruth, né? Mas até aqui ainda não era algo que foi definido. As pessoas então estavam na dúvida: será que ela vai ser aceita? Será que não vai ser aceita? Não era qualquer um dos parentes do Boaz, do Elimelech, que teria interesse em ser o redentor. Então ele fala para ela, o Boaz, vamos ver se ele vai topar esse que é mais próximo, né? Ou seja, eu já sou um ancião, mas quem sabe tem alguém mais próximo que se interesse. Então descansa agora até o amanhecer. Então ela permaneceu deitada aos seus pés até o amanhecer e saiu antes que alguém a reconhecesse, tendo ele dito que não se venha a saber de uma mulher que esteve no celeiro, logicamente para manter o recato. Antes, porém, estende teu manto e segure-o firmemente. Assim ela o fez, e ele colocou lá 6 medidas de cevada e dirigiu-se à cidade. Ou seja, ainda não só que manteve a descrição, tudo para que não fosse, talvez, sido feita fofoca sobre ela, ainda deu para ela comida para levar para casa. Ele veio, ela veio então para junto de sua sogra, que perguntou: És tu, minha filha? E ela contou tudo o que havia acontecido e concluiu dizendo: Ele me deu 6 medidas de cevada para que não voltasse de mão vazia para minha casa, para minha sogra, né? E a Naomi disse: Senta-te e aguarda tranquila até saber o resultado, pois certamente ele não descansará enquanto não resolver até ainda hoje a situação. Ou seja, é, a Naomi entendeu que se ele mandou ela levar comida é porque ele está preocupado com ela e ele vai cuidar da situação, ou seja, vai falar com as pessoas de direito da família, quem vai poder redimir a família do Elimelech. Então Boaz dirigiu-se ao portão da cidade, lá sentou-se, outra vez o portão da cidade, o que representa isso? Normalmente é onde ficam os juízes. Nos portões da cidade, estamos falando também dos tribunais, é onde se aconteciam os julgamentos. Portão da cidade tem um significado muito maior do que simplesmente uma localização, é um lugar de encontro da liderança. Então, o Boaz, que era um dos juízes da época, ele se sentou lá, e eis que passava por lá um parente mais próximo de quem ele tinha comentado, falava e disse: Vem, senta-te aqui ao meu lado. E o parente atendeu o seu chamado, chamou também 10 homens entre os anciãos da cidade para que se sentassem junto, ou seja, chamou um quórum para que pudesse servir, para que se pudesse servir de um tribunal, ok? Já respondo a pergunta que mandaram aqui por escrito, já respondo ela já já. Eh, e aí então disse ao parente: Naomi, que retornou de Moab, ela está a vender a porção do campo que pertencia ao nosso irmão Elimelech. Resolvi dar-te o conhecimento, eu disse fato, dizendo: compra-o, tendo por testemunha todos os que estão aqui, esses 10 anciões, inclusive os anciões do meu povo. Se assim o redimires, muito bem; se não fizeres, dizemos, porque saberei que não há quem a queira comprar, e eu sou o parente mais próximo depois de ti. O outro respondeu: Eu estou disposto a redimi-la. Boaz disse então: Ao comprares o campo de Noemi da viúva Ruth, a Moabita, também a estás redimindo, para que se preserve o nome e a herança do falecido. Então o parente respondeu: Nesse caso não posso redimir para mim mesmo, pois isso prejudicaria a minha própria descendência. Ou seja, ele aqui e assuma, pois, a responsabilidade desse ato e a redima. Ele, ele coloca em dúvida a conversão de Ruth quando ele fala minha descendência, se eu vou redimir a Naomi e a Ruth, e eu vou precisar então casar com a Ruth, meus filhos vão ser moabitas, não vão ser israelitas. Então ele coloca em dúvida essa conversão que ela assumiu fazer de entrar no povo de Israel, como a gente falou antes. Naquele tempo era costume de Israel, para confirmar a redenção e as transações, descalçar o sapato e entregá-lo a um outro na presença de testemunhas. Assim fez o parente diante de Boaz: redime para ti. Boaz proclamou então ante os anciões e ante todo o povo: Vós sois testemunhas de que adquiri de Naomi hoje todos os bens do Elimelech, Machlon e Chilion. Também Ruth, a Moabita, a viúva de Machlon, adquiri para ser minha esposa e preservar assim o nome do falecido em sua herança, de modo que não será obliterado dentre os nomes dos seus irmãos. Todos vós sois hoje minhas testemunhas. Ou seja, ele aqui fez um ato que é chamado de Yebum, né, que vai ser envolvido a lei do levirato, e tem um ritual, como dito aqui, uma lei até hoje que se faz com sapato, uma situação não é nada muito agradável, uma situação dessa, quando uma pessoa perde o marido e alguém da família tem que vir redimir ela. Não é uma
uma situação das mais agradáveis, por mais que aqui vai se tornar um ato de modelo, exemplo para as leis até os dias de hoje. E todo o povo que estava nos portões, os anciões declararam: somos testemunhas, ou seja, tinha um quórum, tinha um tribunal de 10 sábios, 10 anciãos. A representação dos anciãos é das pessoas sábias, dos juízes, é, reconhecendo então esse ato, e que o Eterno faça com essa mulher que entra hoje na tua casa, seja como Rachel e Leá, ou seja, eles reconhecem ela agora como uma israelita, as construtoras da casa de Israel, ou seja, os pilares da casa de Israel, e faça prosperar em Efrat, que era a cidade onde eles moravam, na terra de Betlehem, de Belém, e se tornar famosa em Belém. Efrat é o nome de uma cidadezinha dentro assim, podemos chamar um bairro dentro de Betlehem, assim era conhecido. E que pela semente que o Eterno fizer frutificar nessa jovem, possa a tua casa se tornar como a de Pérez, filho de Tamar e de Judá. O Boaz é descendente de Judá. Boaz é da dinastia da tribo de Judá, é descendente dos filhos de Tamar com Judá. A história de Judá com Tamar é também a mesma história ligada à lei do levirato. Tamar casa-se com o filho mais velho de Judá, ele morre, o Judá manda então o segundo filho para casar com ela, esse segundo filho morre, e aí então o Judá ele fica com suspeita de que, coitada, a Tamar já enviou dois, não vou mandar meu terceiro filho, que ainda é pequenininho, ir lá com ela, e assim ele não manda o terceiro filho, e a Tamar vê o filho terceiro crescer, cresceu, se tornou adulto, e ninguém mandou buscar ela para casa desse terceiro filho. Então ela vai lá e se conta na história bíblica que ela se veste de roupas que se ocultam quem é a sua identidade, e ela vai no, se prostituir e acaba se entregando ao Judá, que engravida ela. E assim depois ela nasce dela o Pérez, e assim a história toda de uma relação da lei do levirato, né? De novo vem aparecer Boas aqui, é uma história contínua, para outro tema, para outro momento. Vamos continuar. E Boas tornou-se então, tornou Ruth sua esposa, e o Eterno fez conceder e dar à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Naomi: louvado seja o Eterno que não te privou de um redentor. Ou seja, agora Naomi voltou a é, ter um patrão, um dono de terra, que possa ter o status dela como patroa, e a Naomi e a Ruth, a sua nora, agora é casada com o dono da terra, que é o Boaz, né? Que o seu nome se torne famoso em Israel, e ela engravidou do Boaz, possa ele ser o restaurador da tua vida e te sustentar quando alcançares idades avançadas, pois tua nora, que muito te ama, o concebeu, e ele é para ti melhor do que 7 filhos. E ela é para ti melhor do que até que 7 filhos. Uma coisa bem interessante, né? Que ela fala que ela vai poder então agora envelhecer com tranquilidade, porque vai ter quem vai sustentar ela, e que essa nora é boa para ela, melhor até do que 7 filhos. Uma expressão muito interessante, né? Que a gente costuma dizer hoje que uma mãe cuida, ou os pais cuidam de 7 filhos, mas 7 filhos não cuidam de um pai, né? Ou de uma mãe. É uma expressão que é muito popular nos dias de hoje. Tem que refletir sobre isso. Continuando, vamos continuar nosso tema. E Naomi levou assim a criança ao colo e se tornou sua ama, ou seja, Naomi cuidou desse bebê. As mulheres da vizinhança lhe deram o nome, dizendo: um filho nasceu de Naomi, e o chamaram de Oved. Que se tornou pai de Ishai, que por sua vez se tornou pai de Davi. E aqui vem interessante, dizendo que o filho de Naomi, o filho de Ruth, com o Boaz, vai se chamar Oved, é, que ele vai ser depois o pai de Ishai, e vai ser então, Ruth vai ser a avó do Ishai e bisavó do rei Davi. Então vem aqui a literatura nos contar a parte da dinastia dessa sua família. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron. Ele vai contar a história de todos os ascendentes de Boaz, para mostrar a relação de Davi até o Eudá. Gerações do Pérez, que era o filho de Eudá com Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Ram, Ram gerou Aminadav, Aminadav gerou Nachshon, Nachshon gerou Salmá, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Oved, e Boaz gerou e Oved gerou Ishai, e Ishai gerou Davi. Muito bem. E assim termina o livro de Ruth. Agora, interessante porque aqui fala uma coisa muito bacana sobre as mulheres. Aqui a gente não aparece escrito no literal, mas na tradição oral a gente sabe que
O Boaz não aparece mais aqui. E o motivo é porque o Boaz simplesmente ele morre. Ele morre logo depois que engravidou a Ruth. Ele já era um ancião, ele acaba morrendo e a Ruth também não aparece. Aparece aqui o nome da Naomi e as mulheres vizinhas que vão cuidar da criança. E a criança vai se chamar Oved, e quem dá o nome são as próprias mulheres. Um filho nasceu para Ruth e o chamaram de Oved, ou seja, quem deu o nome foram as mulheres vizinhas, né? Então tem aqui muitas histórias para entender o porquê disso, mas uma das versões é de que Oved significa eh, Od ben David, eh, mais um filho que vai se chamar Davi, mais um filho da dinastia que vai se chamar David. Isso é um acróstico, na verdade. A palavra Oved significa servo, né? Mas aqui, na verdade, para dizer que é uma profecia, né? Od Ben, que vai se chamar David. Mais um filho para o Boaz. O Boaz tinha 30 filhos homens, 30 filhas mulheres, e aqui mais um filho, e esse vai ser o que vai gerar a dinastia do Messias, da realeza de Israel. É, algumas coisas mais interessantes também que vão trazer aqui para a gente é exatamente o papel de que agora a Ruth já não aparece, exatamente porque ela já foi inserida, ela está dentro da nação. Ou seja, ela está dentro entre as israelitas, já não é uma pessoa a convertida, ou já perdeu o estigma, ou as pessoas falam, a convertida, não, agora já é mais uma das mulheres israelitas. É, é interessante que essa postura de duvidarem da conversão da Ruth vai durar por muitos séculos, ou muitos séculos não, né, por muitas gerações. É, e um dos papéis importantes que aqui a gente vê passou a geração do filho Oved, passou a geração do filho Ishai, do neto Ishai, e chegou na geração do bisneto, do rei Davi. E o rei Davi, quando se tornou rei, ainda tinha pessoas que falavam: a tua bisavó era uma convertida e ninguém sabe se era uma convertida de verdade, aceita, não aceita, porque ela era moabita. Então, 4 gerações depois, Davi ainda sofre de não ser aceito por todos do reino de Israel, vendo nele uma pessoa com legitimidade para ser um israelita, porque sua bisavó talvez não era de direito. E aí, depois do Davi morre, a sucessão é que vem Salomão e vai ser o rei de Israel e vai construir o templo de Jerusalém. Na inauguração do templo de Jerusalém, tem um problema de obra. As portas do templo não abriam. As portas do templo não abriam. Então Salomão evoca a Deus, por favor, pelo mérito dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que abram essas portas que travaram. E nada acontecia. E ele evoca então por todos os sábios, etc., e nada acontece. Ele fala então, pelo mérito do meu pai, David Melech Israel, Davi, rei de Israel, na hora que ele fala isso, as portas do templo se abrem, destravam e se abrem. Desse momento, todos que estavam presentes, inclusive aqueles que discordavam ou não legitimavam Davi como um rei legítimo, falam David Melech Israel Chai Vekayam. O rei de Israel vive, né? David Melech Israel, David, rei de Israel, Chai Vekaim, está vivo e existe, ou seja, é real, é de verdade. Essa história da Ruth, de ter sido inserida no povo de Israel e sido convertida, é aceito, é real, é de verdade. Ou seja, não tem dúvida sobre uma moabita poder se converter. Toda a questão era sobre o papel do moabita se converter, e isso daqui é o finalzinho da história que a gente traz. Ou seja, é muito interessante, tem muito mais, a gente já passou realmente do nosso tempo também. Vamos terminar, eu vou só responder aqui a pergunta: como a gente sabe quem são os moabitas eh, até os dias de hoje? Então, na verdade, até os dias de hoje é difícil saber realmente quem é moabita, porque se perderam depois do exílio da época dos assírios, os povos foram todos mesclados.
não sabemos quem é moabita, quem não é. Então, hoje em dia é difícil fazer um teste de DNA e descobrir quem é moabita. Então, essa lei não é válida para o dia de hoje, ou seja, não tem como proibir alguém de se converter, porque a gente não sabe se é moabita. Então, a gente julga sempre para o bem. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, se é uma pessoa que é, vem com a lei, como o caso da Ruth fala, Be'asher telchi eleh, para onde você for caminhar, eu vou, ou seja, da maneira como você vai se comportar, o teu modus operandi, teu comportamento perante a vida, perante a lei, vai ser como dos judeus. Se a tua casa vai ser uma casa judaica, ou seja, comida kasher, mezuzá, tudo que uma casa judaica tem. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Vou me comportar solidariamente de forma nacional, vou me comportar teologicamente nos mandamentos para com o mesmo Deus de Israel. Então, se eu faço tudo isso, então a pessoa acaba sendo convertida. Logicamente precisa ter um tribunal, como foi no caso aqui, juntou-se 10 anciões no portão da cidade, nos portões da cidade, ou seja, precisa passar por um processo, por um tribunal. Uma questão que é muito detalhada, as leis de conversão são válidas até os dias de hoje, no judaísmo não é uma religião proibida, fechada as portas, as pessoas podem se converter, logicamente, desde que seja feito dentro das leis, no tempo certo, com o conhecimento certo, porque é uma mudança não apenas de, de nome, né? É uma mudança espiritual. A pessoa passa a ter uma relação com Deus, uma relação nacional com o povo de Israel, que é algo muito sério. Então, não é uma conversão que as pessoas fazem isso como se fosse trocar de time ou de bairro, entendeu? Espero que tenha respondido aí. E a gente vai continuar, semana, se Deus quiser, no domingo com a nossa próxima aula. Ok? Espero que a aula de hoje tenha agradado, com o tema que é de extrema importância, pelo que a gente passou nessa última semana de Shavuot, e que ano após ano a gente possa continuar estudando e lendo de novo, que sempre tem novas luzes que a Torá nos ensina de todas as passagens. Uma boa noite para vocês, nos falamos na próxima aula. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.